Eu pensei nesse encontro aqui porque eu sinto falta da gente conversar, sinto falta da gente fazer um exercício, porque a ideia é criar um exercício que a minha professora fazia comigo, né? Minha professora, que estou com uma saudade dela, hoje a gente ficou trocando mensagem, e como é que ela me instigava, né? Ela falava assim: Diego, o que você acha desse tema tal? Né? Como você relaciona isso com um ensinamento tal, né? Onde você acha que a gente pode criar pontes, né, com esse assunto aqui, né, dentro daquilo que a gente já estudou, né? Então, a ideia é trazer temas aqui e nós fazemos esse exercício, que isso é muito bom para aprofundar também a nossa capacidade de discussão e também de aproveitar as ideias dos outros, porque aqui somos vários, né? E já criar novos ganchos, nos inspirarmos uns com os outros, né? Então, eu pensei em trazer temas e nós olharmos esses temas a partir da visão do yoga, porque o yoga é uma proposta para nós olharmos o mundo, né? Então, olhar o yoga dessa forma, né? Bem prática, né? Como eu posso observar esse assunto, refletir sobre esse assunto e até me beneficiar de uma clareza maior, de uma paz maior, de uma tranquilidade, coisas que nós estamos precisando muito, né? A partir de ensinamentos que estão aqui em textos, que estão em passagens, né? Está na tradição, que nós já estudamos, né? Bastante. Então, a ideia é essa. Eu escolhi aqui um tema, né? E aí, quando eu pensei no tema, naturalmente já me vieram alguns sutras. Então, meio que queimei largado, assim, mas é algo que eu vou tentar fazer também um exercício junto com vocês, né? Trazer um tema e tentar passear pelo que eu me lembro, pelo que eu intuo, tentar passear pelo que a gente já estudou, né? E, e trazendo uma narrativa para a gente ir construindo sobre esse tema. O tema que eu vou trazer hoje é um tema que já está nas nossas vidas de uma forma muito intensa, já há mais de um ano, né? Vamos falar sobre essa pandemia da Covid, tentando olhar ela sobre esse prisma da visão do yoga, ou nos inspirando nos ensinamentos do yoga para a gente poder ter um pouco mais de calma, de mais lucidez, né? Então já me veio aqui um sutra e eu queria perguntar para vocês, né? Pensando nos vrittis, nos movimentos básicos da mente, que Patanjali coloca como primeiro 5, né? São 5 movimentos básicos da mente. Outros movimentos podem ser gerados a partir disso, né? Como ficam os vrittis em situações como essa que nós estamos vivendo? Para onde esses movimentos eles tendem a ir? Porque eu sinto que tem um que prevalece entre os 5 que Patanjali apresenta, os 5 movimentos básicos da mente, tem um que sai em disparada, que tende a sair em disparada. Isso você pode observar em você e nos outros também, né? Qual movimento vocês acham que seria esse que já vai galopando? Talvez a imaginação, né, com o que pode acontecer, enfim, qual seria a minha, né, os efeitos dos meus atos, se eu sair para o mercado, até onde eu estou me expondo, até onde eu estou expondo outras pessoas. Então, talvez imaginação fosse... Vikalpa. Né? Que sutra é esse mesmo? 6? É o 6? Não. É por aí, comecinho. Pega o livro aí, gente, abre aí o livro. 9. É o 9, é o 9. É. Chega lá. É esse movimento da imaginação, né, de kalpa, né, uma construção, né? E aí a mente começa a entrar naquele processo, né, de especulação.
Meu Deus, como é que vai ser? Quando vai acabar? Né? Será que é verdade isso? Quem a gente acredita? Quantas pessoas vão sofrer? Quantas pessoas vão morrer por causa disso? Né? Da onde vem? O que eu faço? Né? E aí vai entrando naquele movimento de bola de neve, né? Porque uma especulação leva para onde? Leva para mais especulação, né? E leva para mais especulação e vai entrando na bola de neve. Né? E aí vem um medo danado, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente especula, né? Mais a gente não chega em lugar nenhum, mais especulação vai gerando um processo de agitação na mente e o medo vai tomando conta. O medo que está presente em muitas das nossas ações, né? Um medo que é um sutra, tem um sutra que fala do medo. Qual é o sutra que fala do medo? É da Abhinivesha. Abhinivesha ó, a gente acabou de falar de Vikalpa. Sutra 9 do primeiro capítulo. O sutra do medo é... Qual o capítulo? Segundo capítulo, quando ele apresenta os kleshas. Segundo capítulo, o medo é um klesha. É algo que está presente até naquelas pessoas sábias, aquelas pessoas que pensam muito, que raciocinam muito, né? Que têm uma capacidade de um pensamento, né, muito claro, assim, mesmo essas pessoas, elas também sentem medo. Patanjali fala sobre isso e é o Sutra... Swami Shaktyoho Sarupa. Procurando. 9. É o 9, é 9. Então, eu falei, né? A gente viu o 9 do primeiro capítulo, o 9 do segundo capítulo, né? Dá para fazer pontes, né? Então, isso que é muito interessante. Eu lembro que a minha professora falava assim, vou dar o exemplo desses dois, né? Ela falava assim, Diego, faz uma ligação, uma relação entre o Sutra 9 do primeiro capítulo e o 9 do segundo capítulo. Né? Porque a gente pode fazer essas relações com todos os sutras, né? É um cordão, é um sutra, a gente pode ligar as contas. Né? Porque tem sempre um fio condutor ali, ligando todos eles, né? Então, dessa especulação toda, é claro que vai vir um medo danado, né? E o que a gente faz? O que a gente faz? Com essa especulação, que é uma bola de neve, nós vimos, que vai gerar um medo danado. O que eu posso fazer, ainda pensando nos vritis, nos movimentos básicos da mente, né? Essa especulação ela vai galopar na frente. Mas eu posso usar um outro movimento para trazer um outro tipo de experiência, né? Mais segurança também, porque a minha especulação é embasada em quê? Em memórias. O medo vai gerar mais especulação ainda, a especulação vai gerar medo, então é uma coisa muito reativa, né? Então, aonde que eu posso buscar segurança? Vamos pensar num outro sutra que Patanjali também está explicando sobre os vritis. O 12, Abhyasa e Vairagya. Por quê? Explica aí. Para controlar os movimentos da mente. Você desapega dos movimentos antigos e faz um novo movimento. Um exercício para mudar o padrão. Fica algo novo, né? Você Uhum. busca modificar, você busca criar uma estabilidade, né? E Vairagya, você se desprende. Então você pare, não vou pensar sobre isso. E aí a bola de neve vai parar. Né? Isso acontece bem assim. Né? Então vamos buscar, também pensando nesse sutra, Ju, muito legal você trazer isso, né? Porque é onde Patanjali começa a falar sobre como a gente vai trazer as mudanças, né? Precisamos praticar algo, praticar essas mudanças e nos desapegarmos, né? Abrir mão daquilo que a gente estava segurando antes, não faz sentido. Né? Mas não pode ser uma coisa só intelectual, né? Como é que eu levo isso em prática?
Como é que eu coloco isso na minha vida? Como é que eu começo a mudança, então? Como é que eu começo essa prática? Primeiro, eu acho que eu preciso de escutar, em vez de escutar meus próprios pensamentos, escutar quem? Escutar uma referência, né? E aí, pensando nos vritis, ainda nos movimentos básicos da mente. Pramana. O Bruno estudou, né? Vou encontrar aqui. Ele estava estudando, ele passou a manhã estudando. Então, ele fala Pramana, e aí? Aí ele fala, a gente pode ter... Para sair desse movimento especulativo, vamos voltar aqui para esse tema, né? Então, estou especulando o que vai acontecer, como é que vai ser o mundo, como é que vai ser o mundo depois, o mundo jamais será o mesmo, o que eu posso fazer, como a gente vai reagir, como é que a gente vai sobreviver. Vamos olhar para esse tema. Eu não sou infectologista, eu não sou cientista, né? Eu preciso de referências, né? Porque eu não consigo ter experiência direta sobre o que é isso. Eu não consigo ter nenhuma certa inferência, porque eu sou muito leigo nesse assunto. Então, Gamar, né? A busca da compreensão correta por meio das referências. Da inferência, então, na inferência, eu vou buscar várias fontes, uma colagem, né? Eu vou inferir, eu vou buscar vários recursos para poder ter uma visão. Mas eu sou muito leigo mesmo para isso. Então, nesse caso aqui, eu preciso me escorar em uma referência. Agama. O Gui até falou lá, professor. Lá. Que sutra é esse, Gui? 7 do primeiro capítulo, né? Ele fala de uma referência. A gente pode saber sobre algo a partir de uma boa referência, né? Estão lembrados disso? Mas, nesse caso, sim. E quando não tem boas referências, ou referências que te passam uma segurança? E aí? Quais são as boas referências? E aí vamos, então, investigar. Então, exatamente. Vamos investigar aonde, então, legal você trazer isso, aonde Patanjali fala sobre referências. E tem vários sutras. Tem aquele sutra que ele fala, né? Das pessoas que vão te guiar com alguma intenção. Não é bem isso, mas com alguma vontade já de te conduzir, né? E tem outras pessoas que vão ter uma distância e vão poder te oferecer informações que talvez sejam mais... não sei qual a palavra, mas... Não muito interessadas, né? Digamos assim. Não é nem para te agradar, nem para te desagradar, mas... Elas querem te dar informação livre de qualquer intenção, né? Que não seja simplesmente passar aquela informação, porque elas estão livres de qualquer tipo de apego. Que sutra é esse, Matheus? Olha, aí tu me pega, porque isso eu não me lembro. Mais ou menos, vai lá. Falou dos 9 obstáculos, 30. Aí ele apresenta algumas formas, né, de você lidar com os obstáculos. E aí, então, tá nesse bolo aí, né? Tá naquele bolo do 33 ao 39, é por ali. Então, por ali. Vou espiar aqui. 37, né? 37, Vitaraga. Não são os Vitaraga. Vitaragas. São seres que eles, né, no caso, quando o Yoga Sutra vai explicar, né, são seres que passaram por algo e estão livres de qualquer carga, né, em relação àquilo de vínculos, enfim. E também, por isso, são pessoas que podem te dar podem ser uma grande referência, pode te dar um grande conselho, pode te servir de inspiração. Elas não querem te manipular. Estão livres disso. Os Vitaragas são livres de qualquer intenção de manipular você. Então, é um sutra que vai nos dar uma certa clareza.
Mas eu pensei logo no primeiro sutra também. Primeiro sutra do Yoga Sutra. Primeiro sutra. Atha Yoga Anushasanam. Se você quer entender sobre yoga, você procure a tradição do yoga. Anushasanam. Se você quer entender sobre epidemia, busque um profissional da área. Primeiro de tudo, né? Se eu for conversar com meu vizinho não sabe disso. Ele vai trazer as especulações dele, junto com as minhas, vai gerar uma bola de neve ainda maior. Eu tenho um amigo que é muito esclarecido, vou ligar para ele, mas ele é especialista nisso, né? Então, vou procurar um especialista nisso. Alguém que seja dessa tradição, vou chamar assim, né? Dessa tradição, que estuda isso. E que, como o Matheus colocou, apontou lá no Sutra 37, né? Alguém que não queira me influenciar, né? A opinião dele, né? Não quer manipular nada, quer trazer o fato em si. Então, olha quanta clareza a gente já ganha, né? Já estou até mais calmo agora. Mas Patanjali fala mais sobre referências também, né? E, por exemplo, no quarto capítulo, começo do quarto capítulo, como é que deve ser essa referência? Alguém que viveu isso pela experiência, daquela história do agricultor. Sim, eu queria ter um filho como esse. Olha só que beleza. Kshetrikam, né? É alguém que vive aquilo, né? Kshetrikam é alguém que está ali no campo. Né? Alguém que está no campo, semeando, plantando, pode te instruir sobre o campo, sobre como plantar, sobre como fazer as coisas. É alguém que está de dentro. Não é alguém que simplesmente está não é um botânico que está no laboratório, né? É alguém que está com a mão de terra. Essa pessoa ela pode te dar uma grande orientação de dentro, né? Sentindo de fato, né? Então, dentro das referências, mesmo sendo alguém da área, eu vou buscar alguém que está ali no front. Okay? Né? Que sutra é esse, Gui? Começo do terceiro, bem comecinho do quarto capítulo, perdão, do quarto capítulo. Pode falar, Patrícia. Patrícia está ali botando os dedos. 3. Puta vez, é. Colei, tá, Gui? Colei. Pode colar, gente, pode colar. Então, esse exercício faz com que a gente consiga percorrer os sutras, né? E vai ficando cada vez mais fluido. E é claro que a gente não vai lembrar sempre de todos, né? Eu não lembro de todos, mas eu lembro de algumas marcas, assim, que, se esse é aqui, e eu sei que é o 3, né? Eu sei que depois ele fala que não adianta ser qualquer referência também. Né? Não adianta ser qualquer referência, porque eu tenho cargas. Né? Pode ser uma pessoa que está com a mão na massa, que entende muito, mas de repente não tem afinidade com aquela pessoa. Então, o que ela fala não entra no meu coração, ele não me convence. Não me convence. E por isso, eu acho que muitas pessoas não estão muito... muitas pessoas não creem muito, né? Porque não tem referência com quem está falando, não conhece. Nós vivemos numa era de pós-verdade, né? Eu não conheço aquela pessoa, não vou acreditar nela, não. E acaba acreditando numa outra pessoa que tem afinidade, mas que não tem, né, não está na área e não está no front ali, né? Então, o Sutra 4 é um sutra muito interessante para a gente observar, né? Ele fala Nirmana Chittani Asmita Matratvat, não é isso? Asmita. Ele fala de Asmita, né? E Chitta, né? Nirmana Chittani. É importante que algo nos toque de fato, né, no nosso coração, para que a gente seja tocado e inspirado e assim, né, quase que natural a gente seguir aquele conselho, por exemplo. Né?
Mas como isso não está acontecendo? Então, a pessoa bota uma notícia, aí vem outra pessoa e fala, não, isso é tudo mentira. Mas, na verdade, a pessoa está falando algo muito, muito verdadeiro, né? E como é que a gente faz? Sim. Eu até estava trocando essa ideia com o Mateuzinho ontem, que como que a gente hoje tem um efeito meio de manada, assim, né? A gente escuta uma notícia, mas dependendo de quem que está falando, né, quem que vai ter essa abertura, a gente vai se direcionar muito mais para um lado que para o outro. E só a Então, gente, né? A falar gente tem uma disso. pessoa do outro lado, trazendo uma informação que às vezes pode ser super pertinente, mas a gente não se abre ali para estar realmente escutando aquele aberto aqui, para estar trocando, né, conversando. Exatamente, Sutra 4, exatamente, do quarto capítulo. Nirmana Chaitanya Asmita Matrate. É preciso que haja um vínculo. Então, é muito comum ficar preso aos meus vínculos, né? E aquilo que está de fora do meu vínculo é errado, né? Ou eu não dou olhada, eu não olho para lá, né? Então, isso é algo muito forte em nós. É algo que nós precisamos, depois de escolher, né, uma fonte confiável, um AHMA, né, que seja dentro dessa tradição, né, que estuda isso especificamente, né? Então, uma fonte que não quer nos convencer para ganhar nada em troca, né? E tem que ser alguém que está ali no front e alguém que fala a nossa linguagem, por exemplo, né? Para ter uma conexão. Mas, mesmo assim, nós vamos ser muitas vezes carregados, arrastados por esse pensamento, né, da maioria, né, ou do que as pessoas que estão ao meu redor estão pensando também, né, porque nós criamos esses vínculos e isso é muito forte, acaba nos influenciando, né. Então, precisamos ser muito fortes no nosso propósito, né, e que Sutra que ele fala sobre isso, né, de você escolhe um caminho, né, você escolhe ali no caso de falar de uma prática, né, Ekatatvabhyasaha, né? Escolha uma vertente e siga nela, firme nela, né? Porque senão você vai ficar se perdendo. Porque, como vimos, as nossas identificações vão fazer com que a gente seja influenciado, né? Então, firma, né? Escolheu ali a direção, sentiu que é ali, né? E vai seguro nela. Isso é isso. 1,32. 1,32. Né? Olha que isso é importante, né? Então, vamos seguir. Sim. Assim, também a intuição, porque às vezes tem uma intuição que ela vem de dentro mesmo. Então, também não... Como é que é isso? Mas você que me diz, você que está trazendo o tema, desenvolve aí. Não, Tudo é esse. a gente escolhe com inferência, tudo direitinho, mas assim, a intuição também ajuda essa escolha, não é verdade? E que Sutra que Patanjali fala de intuição? Não sei. Que bate aqui no peito, né? Que pulsa aqui, né? Esse é o Sutra da Patrícia, hein? A Patrícia? Fala aí, então, Patrícia. Qual Patrícia? Patrícia Ferreira. Ishvara Pranidhana? É isso, Mateuzinho? Ishvara Pranidhana cabe em todos os temas, né? Cabe em tudo. Primeira coisa para falar, foi a primeira coisa que eu pensei, Ishvara Pranidhana total nessa pandemia. Pronto. Mas tem várias formas de nós entendermos Ishvara Pranidhana, né? Aqui eu vejo mais de uma forma muito prática, né? Seguindo essa linha de raciocínio, né? Ishvara Pranidhana, olha, tem algo maior, a gente precisa se abrir para isso, né? Então, é um caminho perigoso, porque eu já escutei, eu estava até conversando com meu amigo essa semana, né? De que Deus vai tomar conta de tudo e tal, e a pessoa ficou entubada, quase morreu, né?
né? Um pensamento um pouco de meritocracia, né? Não, Deus está comigo, né? Enfim, e a pessoa tá mal até hoje, tá mal, porque depois que você é entubado, né? E é muito difícil, né? Se recuperar, você ficou acamado vários dias, né? Até se você voltar, né? Você ficou sob medicamento, enfim, e ainda mais sentindo uma carga muito grande, né? De, nossa, contaminei muitas pessoas, né? Fiz uma coisa que fui para um caminho que não era adequado, né? Então, essa pessoa está nesse momento agora, né? Vai ser difícil. Então, quando eu penso agora, né? Ishvara Pranidhana, é você exercer o seu dever cívico, né? Porque somos todos células de um grande corpo, né? De uma grande unidade, né? Então, o que eu vou fazer vai entrar muito na vida do outro. Então, eu penso muito em Ishvara Pranidhana dessa forma, né? De exercer o meu dever cívico, né? Então, se a pessoa que está lá no front, que é a pessoa que entende, fala, tem que tomar vacina. Aí, quando eu penso em tomar vacina, eu falo, ai, vou ter que tomar vacina, né? Eu, para mim, falo, ai, não queria tomar vacina, não, né? Mas eu preciso exercer o meu dever cívico, né? Vou tomar a vacina, né? É um pensamento muito egoísta esse, né? Ah, deixa os outros tomarem, né? Não, estamos todos juntos, né? Então tem que usar máscara. Falaram que tem que usar, vou usar máscara, né? Vou seguir um protocolo, né? Seguindo o protocolo de pessoas que entendem coisas que eu não entendo. Ah, mas eles não entendem ainda, mas entendem muito mais do que eu. Então, eu vou sair da... Ah, não queria usar máscara, é quente e tal, embaça meu óculos. Então, eu penso muito em Ishvara Pranidhana nesse sentido, né? Vou fazer aquilo que é o bem de todos, né? Como é que você pensa em Ishvara Pranidhana nesse sentido, da pandemia? Eu acho bem importante você fazer essa avaliação, porque eu acho que é muito delicado quando a gente fala em Ishvara Pranidhana, muitas vezes vem aquela ideia de, não posso fazer nada mesmo, então deixa estar, né? Entrega e não adianta eu ficar em casa, não adianta eu me cuidar, não adianta eu tomar a vacina, né? Então, por isso que eu achei bem interessante esse olhar que você trouxe, né? E aí só queria resgatar o que a Leia estava falando sobre intuição. Eu penso em intuição, acho que no Sutra 20 do primeiro capítulo, que fala de Shraddha, né? Não sei se... Shraddha, exatamente, né? É um sutra lindíssimo, né? Vamos seguir a nossa intuição, né? Mas o grande problema... Esse final de ano, misturando o 20, eu só sei o primeiro capítulo algumas coisas, então do segundo eu me perdi, estou voltando agora. Já é muito. Não, eu não sei, mas algumas coisas ficaram muito marcadas para mim. E me marcou muito a mistura do 36 com o 20, né? No 36 falar desse olhar para dentro. É claro que quando a gente tem essa agitação mental e um monte de outros obstáculos e problemas, né, que acontecem, quando a gente está com problema, a gente pede sim ajuda fora. Mas eu sinto essa coisa de Patanjali falando para olhar para dentro. E aí entra no 20 de falar de Shraddha, onde brota, né, essa devoção, desse lugar interno onde a gente vai se escutar, onde a gente tem essa referência de entrar, né, no interno, onde tem a nossa luz. Legal, Vishokava, Jyoti, Shmati. Legal você fazer essa relação, né? Dos sutras. A ideia é essa, é fazer essas relações, né? Então, justamente, né? Igual o Gil colocou, né? Precisamos praticar, né? Essa nova informação, essa nova atitude e nos desprendermos daquilo que é lixo, aquilo que não faz sentido, né? Mas nesse começo, né? A bola de neve está rolando, né? É difícil a gente olhar para dentro, né? Mas eu sinto que quanto mais a gente ir se estabilizando, mais você, de fato, deve fazer, nem pode, né? Deve fazer esse exercício de ir atrás da tua intuição, porque vão ter várias coisas que não tá ali no protocolo, né?
né? Tem várias coisas que não estão no protocolo. E a gente tem que usar o nosso bom senso. Só que nosso bom senso nem sempre tem muito senso, nem sempre é bom, né? Às vezes vai muito no comodismo, né? E aí a gente se lasca, né? Então, ouvir o nosso coração, né? Shraddha, né? Para onde está pulsando, né? Onde está pulsando. Um exemplo. Pode falar. Fala aí, Não, acho que também nesse sentido dos protocolos, né? Enfim, porque até mesmo esses protocolos, eles são muito instáveis, né? Se para pensar do ano passado para cá, quanta coisa já era verdade, depois deixou de ser, enfim. Então, parece que, resgatando a Ju aqui, a Juliana, que ela mencionou o Sutra 12, né? Também é preciso essa questão de saber largar as coisas, né? E aí, já costurando com o outro Sutra, 43, de ressignificar as memórias, né? Então, a gente também tem que ser capaz disso, né? De, enfim, uma coisa que funcionava em determinada época já mostraram que não funciona, enfim. É verdade. Acho que, de alguma forma, faz um sentido isso. Esse Sutra, o 20, ainda vou voltando para ele, né? Que faz ligação também com 12, né? De Vairagya, principalmente, né? E quais são os sutras que Patanjali fala de Vairagya, de desprendimento, de não apego, especificamente? 2 sutras. 15. Sutra 12. 15 e 16, né? 15 e 16. Só de Vairagya, né? Não é isso? Não é isso? Então, eu estou já há um tempo sem ver a minha mãe e meu pai, né? As crianças estão crescendo aqui sem ver os avós, né? Os avós estão vendo por foto as crianças crescerem muito, né? E aí vem a questão, né? Porque a gente às vezes se confunde, né? O que é intuição, o que é desejo, né? Aí meu coração bate para ir para o Brasil. Vários amigos foram. Eu estou aqui em Portugal, né? Vários amigos foram para o Brasil, viajaram. Teve um amigo que foi passar um mês, passou 5, porque não conseguiu voltar, porque não tinha voo. E aí eu me vi com essa vontade, mas felizmente eu estava com uma possibilidade de ter uma certa tranquilidade. Eu pensei, não faz sentido. Vou pegar um avião, vai ter que fazer quarentena lá. As crianças só têm 2 semanas de férias, depois quando voltar tem que fazer quarentena aqui, né? Então eu preciso me desprender disso, né? De novo, Vairagya. E chorar para Nidana. E Vairagya, você pode sempre colocar no sutra que né? Em qualquer assunto que vai dar pano para manga, né? Agora, entendemos então o que a gente pode fazer, né? Várias coisas, né? Poderia ter outras, né? E isso nos traz um certo norte, né? Uma certa orientação e uma certa tranquilidade, né? Maior, porque a gente acaba entendendo que tem alguns passos que a gente segue, que a gente pode seguir, e isso vai gerar um pouco mais de estabilidade nessa bola de neve, né? Que começou lá em Vikalpa, né? Não vai resolver o problema, mas vai trazer um pouco mais de tranquilidade, né? Mas só que tem uma coisa que tira a nossa tranquilidade, que são os outros. O problema nunca somos nós, o problema é sempre os outros, né? Os outros que causam os problemas, né? Porque mesmo que eu siga um protocolo de pessoas sérias que estão no front, que entendem de fato o que está acontecendo, ou estão entendendo muito mais do que eu, né? Tem a capacidade, estudaram para isso, né? Então, estão seguindo protocolos ou estão revendo protocolos. Enfim. Tem pessoas que não estão nem aí para isso, né? E aí, como é que eu lido com isso? Aonde no Sutra eu posso buscar um pouco mais de luz em relação a isso? 33 do primeiro capítulo. 33, maravilha. Explica aí um pouco mais. Agora em sânscrito, né? Mas fala de 4 atitudes para a gente ter, e eu acho que, se não me engano, a última que é citada lá é essa de entender que se alguma atitude de alguém não me faz bem, eu simplesmente me afasto,
Não adianta eu ficar insistindo, brigando com uma pessoa que O Upeksha, pensa diferente. Você vê que Patani já falava de distanciamento, né, social, né, há mais de 2000 anos atrás, né, quando o negócio estiver ruim, se distancia, o Upeksha. Né? Muito bem lembrado, Patrícia, exatamente. Né? Sempre olhar para o outro como se fosse um irmão, né, como se fosse alguém da tua família, né, como se fosse um ente, né? E olhar para os outros também com uma certa atitude, né, de compaixão, no sentido de que, olha, as pessoas são um reflexo muito do que elas viveram e a mente ela costuma entrar nesse modo reativo, negar várias coisas que outras pessoas falam porque os registros internos são muito fortes, né? Acabam prevalecendo, os desejos são muito fortes, acabam prevalecendo. Né? Então, eu preciso entender isso, preciso olhar também com positividade, né? Que é a terceira coisa, né? Olha, talvez a gente possa convencer essa pessoa, né? Porque a gente, às vezes, vai brigar com a pessoa, né? Então, de repente, eu vou acreditar que é possível mudar, né, a atitude dessa pessoa. Como? Então, preciso escolher os meios, a linguagem para isso, ou dar tempo para ela. Então, eu vou buscar a minha própria conduta, melhorar a minha própria conduta para até inspirar outra pessoa, né? Como Patanjali fala no Sutra, quando ele fala sobre a Ahimsa, né, 35, né? Que você inspira os outros, né? Pelas suas atitudes, muito mais do que pelo que a sua fala, né? A sua atitude fala por você. Né? E distanciamento também, né? Que é a quarta coisa que ele fala, né? Se algo vai gerar mais tensão ainda, vai gerar mais agitação ainda, você se distancia, até que você possa depois, em outro momento, voltar para aquele assunto ou para aquele contato com aquela pessoa, né? E nesse caso, de fato, distanciamento, né? Eu lembro que várias pessoas no começo da pandemia, vamos nos encontrar. Não vai dar, porque aqui eu moro num lugar que tem quase 20 pessoas, né? Eu não posso sair porque eu vou estar, de certa forma, furando, né? Então, eu lembro no começo da pandemia, eu fiquei sem ver meu pai. O tempão que estava morando aqui, fiquei sem ver meu irmão, uns 2 meses, né? Até que depois de um tempo, estou me cuidando, está te cuidando, bom, vamos lá, está seguindo os protocolos, vamos nos encontrar, né? Teve um amigo aqui que começou a namorar no meio da pandemia e trouxe a namorada para cá. Então, você conheceu aonde? Na internet. E aí, como é que lida com isso? Tem um sutra maravilhoso que o Patanjali fala sobre isso, né? Que é o 22 do 2º capítulo. Ele fala, olha, as pessoas elas vão se relacionar com a mesma coisa, com o mesmo objeto, com a mesma situação, de formas diferentes. Você não pode esperar que todo mundo tenha a mesma reação para tudo. As pessoas vão ter atitudes diferenciadas, porque elas vão ter percepções diferenciadas, mesmo sendo do mesmo objeto, mesmo sendo da mesma... aquilo que é urgente para você, para outra pessoa, ela não vai ver dessa forma. Não espere isso. Eu tenho visto isso, assim, de visão de quarentena muito diferente, assim, a concepção do que seria o isolamento, do que seria como seguir o protocolo, né? Tem uma amiga que ela sempre quer me encontrar, que ela tem um filhinho pequeno, que é amigo do meu filho. E aí, amiga, eu tô mega quarentenada aqui. Aí você vê foto, ela tá viajando, sabe? Tá fazendo coisas que... eu falei, cara, não é esse que é mega quarentenado para mim. Mas é difícil achar esse senso, assim, porque as pessoas acabam se julgando muito nesse processo, né? Achando que você está sendo exagerado, que o outro... Como que cada um lida realmente com isso. Tenho observado bastante, assim, essas diferenças. Então, temos aí... e sempre que você for buscar esse distanciamento, né, no Sutra, como a Patrícia colocou no 33, né? Não é só o distanciamento, né? É um distanciamento, mas olhar para o outro com um certo carinho, um certo cuidado. Né? E lembrando que é uma coisa provisória. É um distanciamento enquanto uma situação está gerando um estresse enorme, está gerando uma agitação enorme. Diego,
Tem um também que cabe, mas eu esqueci do sutra. Eu lembro do amigo, que é o Moacir. Qual o sutra do Moa? Qual o sutra do Moacir? Não sei. Yeah. Basta cada dia seu mal, tipo. Como é que é? Dá uma dica aí. Não é o 16, segundo capítulo? Eyam Dukamanagatam. Yes. E por que é do Moacir? Porque ele sempre fala esse? É igual o Ishvara Pranidhana, da Patrícia, como o Matheus falou. Então, vamos terminar aqui falando então do homenagem ao Moacir, né? Vamos evitar conflitos, vamos evitar problemas, né? Se algo tem o potencial de gerar problema, de gerar mais confusão ainda, né? Eu vou me meter nisso, né? Melhor não. Obrigado, Patanjali. Obrigado pela participação. Que bom. Vamos fazer mais essas brincadeiras, esses exercícios. Agora eu preciso buscar as crianças na escola. Um beijo enorme. Diego. Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Adorei. Obrigada. Boas reflexões. Valeu. Obrigada, Boas gente. reflexões. Saudades. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Valeu, Diego. Obrigado. Saudade.